Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal do Ladkin. Lembrando que essas lives que a gente faz é sempre com a proposta de estar debatendo, conversando, trazendo à luz novas perspectivas, novas ideias de possibilidades de se pensar metodologias, práticas de aprendizagem. Hoje a gente vai estar fazendo uma retomada à conversa inicial que nós tivemos sobre o campo da psicologia e a educação, onde a gente fez um breve parâmetro entre psicologia escolar e psicologia educacional, entendendo um pouquinho da diferença das duas, como as duas se posicionam dentro do campo da educação no nosso país e dando um parâmetro do fazer do estagiário de psicologia, algumas questões que são vistas no dia a dia e tudo mais, né? E aí, para a conversa de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho mais dessa questão da estruturação, de currículo, avaliação, de coisas mais pedagógicas. Então, para isso, a gente convidou a professora Maria Clara Carijó, do Instituto de Psicologia da UFRJ, mas eu vou deixar que ela se apresente um pouco melhor. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, Williams. Olha, queria agradecer, para começar, né, o projeto A Química em Tudo, Laboratório Ladkin, a você pelo convite, ao professor Joaquim também, né, pela abertura. Como você já começou, né, a me apresentar, eu sou Maria Clara Carijó, eu sou professora do Instituto de Psicologia da UFRJ. Nesse momento, eu dou aula de Psicologia Aplicada à Educação, né, a nossa disciplina em que a gente discute a formação do psicólogo escolar, desse psicólogo que vai atuar no campo da educação. Antes de ser professora da UFRJ, eu também dei aula numa faculdade de educação, que era a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ, lá em Caxias. Né, lá eu dei aula para os alunos dos cursos de pedagogia, para as licenciaturas de matemática e geografia. E então fui me interessando cada vez mais aí por esse campo, por esse encontro entre a psicologia e o campo da educação, né? É isso. Atualmente eu tenho uma pesquisa, né, sobre o papel da atenção conjunta nas relações intersubjetivas que acontecem em salas de aula e na produção coletiva de sentidos que acontece nos processos de ensino e aprendizagem, né? E é isso. Bom, eu queria dizer que eu já tive o prazer de ter aula com a Clara numa eletiva de tópicos especiais em educação, né? Onde a gente tinha umas trocas muito boas, muito interessantes. Quase sempre a gente ia para a temática de filmes, séries e afins. Então, se em algum momento a gente entrar com filmes, séries e afins para dar exemplificações da nossa conversa, não repare, porque isso é bastante comum, assim. Bom, mas para começar, né, situando um pouco assim de onde parte a proposta dessa conversa, ela surge de uma pesquisa que eu faço junto com outro aluno aqui no LADKIM, que é o Laboratório Didático de Ensino em Química, que fica no Instituto de Química da UFRJ, né? E aí o Rodrigo e eu, a gente partiu da premissa de iniciar uma pesquisa para entender um pouco mais a Lei 13.935, de 2019, que introduz a obrigatoriedade de profissionais da área da psicologia dentro da educação básica, né? Então a gente quis entender como funciona essa lei, como ela foi proposta, todo o andamento dela e como seria pensar essa prática, porque a gente sabe que existem aí N possibilidades e N problematizações a se pensar essa introdução de um profissional de psicologia, né, dentro do campo escolar, principalmente na prática escolar, no dia a dia dessa escola e tudo mais. Então a gente busca entender não só o efeito da lei em si, de como ela vai ser posta em prática, mas de como a gente, enquanto futuros psicólogos do campo escolar e educacional, vai se colocar dentro das instituições, dentro das escolas, e conseguir dialogar
com os outros profissionais que já atuam lá dentro, né? Com os professores, com os pedagogos, com assistentes sociais que atuam nesse campo, numa atuação multidisciplinar, né? E aí, pensando nessas possibilidades e na importância de se pensar essa multidisciplinaridade, porque a gente não é detentor de um saber, independente de qual seja esse saber, porque a educação a gente faz em conjunto. Foi pensando nisso que a gente partiu para essa pesquisa e que talvez seja interessante a gente começar por aí, de entender de como trabalhar multidisciplinarmente dentro do campo da educação. Sim. Bom, eu queria começar falando algumas coisas sobre a lei, né? Assim, eu acho que essa lei, ela é um marco importante, né, para o campo da psicologia, não só da psicologia, também do serviço social, né? Como você disse, é uma lei que prevê essa atuação multidisciplinar, né, numa equipe de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação do Brasil, né? Essa lei, não sei se as pessoas têm noção, né, de há quanto tempo ela está sendo demandada, né, digamos assim. Então, ela é uma construção de mais de 20 anos, né, uma luta de mais de 20 anos pela aprovação dessa lei, né. Então, essa lei, ela resulta, né, desse esforço de várias entidades da psicologia e do serviço social, né, no reconhecimento da importância desses profissionais no campo da educação, né. E não só de que eles estejam presentes, mas atuando, né, de forma conjunta, né, atuando de uma maneira coletiva, tentando dar conta da complexidade que atravessa esse trabalho nas escolas, na educação de uma forma geral, né? E a presença desses profissionais, ela visa tentar garantir a efetivação de certos direitos básicos, né? Direitos básicos que estão previstos lá desde a nossa CLD-BEM, né? Como a efetivação da educação para todos, da educação inclusiva, pública, de qualidade, né? Assim como a defesa dos direitos, né, da criança e do adolescente. Então, ela tem uma importância muito grande, né? Ela encontrou aí ela tem encontrado, né, algumas dificuldades na sua implementação, né? A princípio, uma dificuldade de se definir de onde viriam os recursos para garantir o pagamento desses novos profissionais nesse campo, mas isso está relativamente, né, encaminhado a partir do momento em que o novo Fundeb passa a definir os profissionais da psicologia e do serviço social como profissionais da educação básica, né? Mas a gente ainda tem um percurso longo aí, né, de fazer essa lei se efetivar de fato, né, de que de fato sejam criados cargos, concursos, que sejam contratados esses profissionais nos nossos municípios e estados para que eles possam chegar ao sistema educativo, né? E qual é a contribuição, né, que os psicólogos e os assistentes sociais eles podem oferecer nesse sentido, nesse campo, né? Bom, eu acho que a gente pode oferecer várias contribuições para os processos formativos, para os processos de ensino e aprendizagem, para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Mas é muito importante que a gente consiga pensar essa atuação a partir de parâmetros que sejam interessantes de fato para o campo, né? A psicologia, por que eu estou destacando isso, né? Porque existe uma preocupação com essa lei, às vezes aparece a preocupação com essa lei, né, de que a entrada do psicólogo no campo da escola, ela produza uma série de efeitos que a gente não quer produzir dentro desse espaço, né? Historicamente, a gente tem aí um longo percurso da psicologia ao longo do século XX no campo da educação, de uma psicologia que foi marcada por uma perspectiva diagnóstica, clínica, individualizante, reducionista de atuação, né? O que isso quer dizer, né? Que ela ocupava esse lugar, né, de fazer uma avaliação das crianças e dos adolescentes, de medir a sua inteligência, as suas habilidades psicomotoras, a sua atenção, né? Tentar oferecer um retrato neutro, né, científico e objetivo daquilo que elas eram, né, do que elas eram capazes, de até onde elas poderiam chegar, né? E procedendo desse modo, a psicologia acabou colaborando, não necessariamente para a melhoria, né, dos processos educativos, mas muitas vezes para a produção
de certos destinos, para a identificação de quem era apto e quem não era apto para a vida escolar, né? Num discurso que acabava reduzindo questões que são questões muitas vezes sociais, que são questões pedagógicas, né, a questões psicológicas, né? E com isso acaba reforçando e legitimando algumas desigualdades sociais e exclusões históricas de determinados grupos, né, como a população pobre, a população negra, as pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem uma crítica dessa forma de atuação da psicologia já ali a partir dos anos 80, né? E ela vai passando, então, a psicologia escolar vai passando por um processo de reinvenção de si, né, de tentar encontrar uma outra forma de atuar nesse campo, e vai se tornando cada vez mais um consenso, né, que a atuação do psicólogo ela precisa se pautar numa perspectiva crítica, né? Ela precisa ser comprometida com a sociedade, ela precisa ser comprometida com a garantia de direitos, com a eliminação das opressões, das desigualdades, né? Então, seu foco ele deixa de ser um indivíduo isolado e ele passa a ser esse indivíduo inserido numa instituição, num contexto institucional, né, que possui uma história, que é atravessado por múltiplos fatores pedagógicos, políticos, econômicos, midiáticos, de vários tipos, né, e que, portanto, tem que ser considerados, né, esses fatores na análise da constituição dos problemas que a escola apresenta e traz como demanda, muitas vezes, para nós psi, né. É, Mas é claro, né, essa mudança na postura da atuação da psicologia, ela ainda é um processo em construção, né? Então, infelizmente, a gente ainda encontra muitas vezes essas formas reducionistas de atuação ainda vigorando, né, no campo educacional. Por isso esse temor, né, com a obrigatoriedade da presença de psicólogos na escola, né, e que isso possa de alguma forma favorecer a ampliação dos processos de medicalização da educação, de psicologização das questões pedagógicas, né? Mas, assim, o que eu acho interessante na lei é que as entidades, quando fazem a sua luta para aprovar a lei, elas também elas tentam passar, né, fazer que o texto que passe, ele indique justamente essa outra forma de atuação da psicologia, né, essa forma mais crítica, mais contextualizada, né. Então, a própria lei indica que as equipes precisam desenvolver ações para melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, mas com participação da comunidade escolar, né, através da mediação das relações sociais e institucionais, né, levando em consideração o projeto político-pedagógico das escolas da rede, né. Então, a gente vai ver no próprio texto da lei, né, a preocupação, esse cuidado, no sentido de marcar que a ação desses profissionais tem que se dar no sentido de mediar as relações institucionais, sociais, apostar num fazer da psicologia que vá se assumir uma postura crítica diante dos processos educacionais e diante do seu próprio fazer, né, que atue na mobilização coletiva, que trate os problemas tentando entender a sua produção dentro de um contexto, né, que complexifique o campo de análise, né, do psicólogo dentro da sua área de atuação, né? Então a gente vai pensar aí uma psicologia que faz as suas intervenções a partir do coletivo, né, tentando incluir educadores e educandos nesse debate, né, na implicação, né, em relação às questões da educação, pensando, elaborando soluções para suas questões de uma forma colaborativa, participativa, né, sem tentar ocupar aquele lugar central que a psicologia geralmente tenta ocupar, né, historicamente ocupou no campo da educação de detentor de um saber, capaz de solucionar todos os problemas da educação, né? Mas se colocando como mais um nesse grupo, né? Mais um que está ali participando junto para tentar mobilizar os saberes daquele grupo, né? E intervenções que possam articular todos esses atores, né? Digamos assim. Então, nesse sentido, essa questão sobre o caráter multidisciplinar da proposta tem uma importância especial, né? Porque esse trabalho com equipes multiprofissionais parece colaborar nessa direção mais coletiva, mais contextualizada de atuação, né? E a própria ideia de se trabalhar numa equipe que conte não só com psicólogos, mas também com assistentes sociais, né? E que, claro, né, essa equipe vai trabalhar também, por sua vez, com professores, com alunos, com os pais, com os coordenadores, né? Isso colabora na produção de práticas que não se concentrem somente, né, em supostas questões pessoais, emocionais e psicológicas dos sujeitos, né? Mas que possam compreender
as questões sociais, institucionais e relacionais que atravessam os problemas que a escola enfrenta, né, no cotidiano escolar. Agora, eu acho que esse como, né, como é que a gente faz esse trabalho em equipe? Eu acho que essa é uma questão ainda um pouco em aberto para nós, né? É muito novo, eu acho, para o campo da psicologia, uma proposta desse tipo, né, articulada em lei, né, dentro da educação. Eu acho que a gente ainda precisa afinar como é que esse trabalho em equipe vai ser, né? Eu acho que é preciso discutir como fazer isso. Eu acho que a gente precisa construir junto esse campo de ação multidisciplinar. E eu acho que esse debate precisa, inclusive, ocupar a universidade, né? Precisa ocupar os espaços de formação desses profissionais, né? O que certamente vai criar uma pressão para que se reconfigure os currículos da psicologia, né? A própria formação em psicologia escolar e educacional, não só de quem está na universidade se formando para ir para o campo, mas também para aqueles que já estão no campo e que vão, né? Que vão ter que reestruturar sua forma de trabalhar a partir dessas novas composições, né? É, e eu acho que uma coisa interessante a ser feita é olhar para o que a gente tem de experiência acumulada nesse sentido, né? Então, por exemplo, as redes do Rio de Janeiro, né? A rede municipal do Rio, ela já tem equipes multidisciplinares compostas por assistentes, psicólogos e pedagogos há alguns anos, né? Assim, o PROINAP, né? No Rio de Janeiro, né? Eu acho que eles têm aí uma experiência acumulada que certamente é super rica para a gente, né, estudar, pensar, né, tipo, imaginar possibilidades de atuação, né? Mas eu acho que a gente precisa certamente produzir mais pesquisas e produzir mais debates no sentido de pensar como a gente, e não só, né, só dentro da psicologia, mas em articulação com o campo do serviço social, para a gente pensar como é que esses dois campos podem se articular de uma forma interessante no campo da educação, né? De modo que eles não fiquem só se somando, né? Tipo, eu tenho o trabalho da psicologia mais o trabalho da assistência social, mas que eles possam conversar entre si, possam contribuir um com o outro, né? Que os conhecimentos do serviço social possam iluminar de alguma forma o nosso olhar sobre as questões e vice-versa, né? Que a gente também possa, através das nossas discussões mais do campo da psicologia, conseguir iluminar também outras dimensões, né, das questões sociais que atravessam a vida das crianças, dos adolescentes nas escolas, enfim. Eu acho que é um pouco por aí, Williams. Nenhuma resposta muito fechada, né, assim, mas eu acho que... Não, eu acho todos os pontos que você trouxe foram muito importantes e interessantes, assim, desde as problemáticas de se pensar em questões de verba e tudo mais. No começo do ano, eu fiz uma entrevista com uma psicóloga recém-formada de São Paulo, que defendeu o TCC dela, falando justamente sobre a lei. Ela fez um destrinchamento aí da lei, ela foi entender por que esses 20 anos, o que foram surgindo, quais os encalços que foram surgindo no meio do caminho e tudo mais. E aí, um ponto que ela levantou que eu achei muito interessante é que, por mais que a gente tenha a aprovação dessa lei, muita coisa ainda tem que ser feita para que ela seja posta em prática, porque a gente tem a aprovação, mas o que fica implícito, o que fica colocado é que a gente, enquanto conselhos regionais, conselhos federais de atuação, a gente que vai ter que pôr em prática, a gente que vai ter que ir até os vereadores, até as secretarias municipais de educação e falar: olha só, vocês têm conhecimento dessa lei? Vocês sabem disso, que isso poderia acontecer, que isso deveria estar acontecendo? Então, eu acho que essa vai ser uma das grandes problemáticas quando a gente pensa em colocar em prática a lei, né? Óbvio que a questão de, de orçamento também é uma questão importante, mas como essa notícia vai chegar até os órgãos competentes responsáveis por esse trâmite, né, de fazer essa lei ser posta em prática é um outro ponto muito crucial, assim. E quando você fala da questão de reformulação do pensar, do fazer, de como a imagem do psicólogo é vista dentro da escola e que isso deveria começar
na nossa formação, eu apoio muito, eu converso muito com o Rodrigo, eu falo muito disso, eu falo assim, cara, no dia que refizerem o currículo do Instituto de Psicologia e colocarem um pouquinho mais de psicologia educacional, além de uma única obrigatória e uma eletiva, as pessoas vão começar a entender e olhar com outros olhos para a psicologia educacional. Porque quando eu falo que eu atuo dentro da psicologia educacional, eu faço estágio dentro de escola, os meus amigos ficam assim, como assim? Eu fico, então, gente, é uma possibilidade. A gente atua Sim, dentro das escolas. Então, tem muito essa questão de como esses saberes chegam até nós, às vezes de forma ainda muito engessada, de forma muito como era posta no início, né, no surgimento da psicologia educacional e tudo mais, e até numa falta de diálogo com os outros cursos também. Isso eu sinto muita falta na minha prática, atuando em estágio atualmente. Assim, eu tenho, são duas críticas que eu trago muito enquanto estagiário, que é as vagas que nos são ofertadas ainda são pensadas nesse fazer psicológico clínico. sim, Então, a maioria das vagas são, a gente tem aqui uma vaga de mediação para um aluno que tem o problema X. E aí sim. você só pode atuar com o problema X porque ele tem esse diagnóstico, nananana. Então a Uhum. gente já chega meio que fechado, sem muitas possibilidades desse diálogo multidisciplinar, né, que deveria acontecer. E às vezes a gente acaba se fechando com o psicólogo que atua dentro da escola e que faz a nossa supervisão, ou com assistente social, e esquece que esse fazer dentro da escola, que é a nossa atuação no campo escolar, ela também é feita nessa troca com os professores. Então, enquanto aluno, é pensar que troca eu tenho, que diálogo que eu tenho com os alunos de licenciatura, Uhum. os cursos de licenciatura. Porque não adianta também a gente fazer, repensar um currículo da psicologia e repensar uma psicologia educacional, uma psicologia escolar, mas que se feche na psicologia e esqueça que a gente precisa dialogar com os cursos de licenciatura, porque são eles que vão atuar, de fato, nos sistemas, nos meios de aprendizagem dos alunos, né? Então, assim, a Uhum. gente traz uma contribuição muito importante, mas tem também essa falta, esse vácuo aí de entendimento, assim, de que a gente precisa ter um diálogo com os cursos de licenciatura, com os pedagogos em formação, para quando a gente chegar na nossa atuação, a gente, obviamente, se deparar com pessoas já formadas e que têm uma visão anterior à nossa, mas também ter a possibilidade de receber essas pessoas junto com a gente, com esse novo campo de visão, entendendo como é esse fazer multidisciplinar. Porque também não Uhum. adianta a gente ter uma reformulação, o curso de pedagogia ter uma reformulação, as licenciaturas terem outra, mas cada um dentro da sua área, cada um fechado dentro da sua vivência, porque a gente acaba também não conseguindo construir essa, essa atuação multidisciplinar, esse diálogo multidisciplinar que Sim, deveria existir, né? sim. E aí eu acho que a gente consegue aproveitar esse fio aqui para entender que esse diálogo multidisciplinar é importante para que a gente consiga pensar esses processos de aprendizagem, para a gente entender a questão do currículo, a questão da avaliação, que é um assunto que a gente debatia muito na eletiva que você ministrava no período passado, né? Que é o pensar nesses currículos, pensar na avaliação escolar e como a gente pode, a partir dessa conversa multidisciplinar, contribuir para esse fazer, né, desses processos de aprendizagem. E me parece, Williams, que é isso, né? Que na formação psi, por exemplo, né, a gente tem. Se a gente ficar fechado no básico do currículo, né, a gente vai aprender quais são os saberes psi
que podem interessar o campo da educação, né? Como se fosse só essa a nossa função, né? Assim, é de levar os incríveis saberes da psicologia para ir resolver os problemas da educação, quando, na verdade, eu acho que nós temos muito a aprender com o campo da educação, né? E como é que a gente vai entrar nesse campo se a gente não conhece o mínimo desse campo, se a gente não entende como se estrutura um currículo, né? Como é que o que são os procedimentos importantes na escola, o que é um projeto político-pedagógico, o que como é que se constroem, como é que se constituem, como são pensados os processos de avaliação, qual é o lugar desses processos nas práticas pedagógicas, né? Eu acho que essas discussões não são só do curso da pedagogia, elas têm que estar presentes também no nosso curso, né? Assim, então, até na disciplina a gente tentava fazer um pouco isso, né? E não é uma coisa distante do que a gente faz, é extremamente importante para a gente entender como isso afeta aquilo que chega para a gente como questão, né? Sim, não, com certeza, porque a falta desse discurso, dessa conversa, né? Discurso é uma palavra muito. Parece tipo, oh, que coisa linda. Mas é uma conversa. Como a gente fazia na aula, é uma conversa, é uma troca, né? Então, tipo, a ausência dessa conversa é, pesa muito no fazer, né? Na prática, dentro do campo educacional, de entender como a gente pode atuar nesses processos de avaliação, de aprendizagem. Eu sempre trago muito as minhas atuações no estágio, né? Então, é muito essa questão de eu busco dialogar muito com as professoras e com os professores para tentar entender por que determinados alunos, de repente, tiveram um pouco mais de dificuldade numa avaliação, ou se foi uma coisa mais coletiva, se realmente essa modalidade de tentativa de avaliação cabe para esse público, se pode ser trabalhado de uma outra forma, né? Principalmente com os Uhum, alunos da inclusão, que é o campo onde eu atuo, dentro do uhum, Estado. uhum, Então, assim, os professores, eles enviam para a gente as avaliações previamente e a gente conversa com eles para pensar, essa questão a gente pode reformulá-la, colocá-la como se fosse de múltipla escolha, o que não vai tirar o sentido do que você propõe, mas que vai facilitar o entendimento e o desenvolvimento desse aluno, porque ele tem essa demanda nesse momento. Então, a gente busca fazer esses movimentos assim, né? Então, é interessante a gente ter esse tipo de conhecimento. E aí, de repente, se você puder trazer um pouquinho de como a psicologia se coloca nesse ponto assim de currículo, avaliação e tudo mais, e processos de aprendizagem no modo geral. sim. É, pois é, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão da avaliação, né? Que eu acho que é um tema importante aqui da nossa conversa hoje. É, bom, vamos lá. A escola, né? Ela possui seus mecanismos próprios, né? Ela possui as suas formas de tentar de alguma forma acompanhar os processos de aprendizagem, né? E o processo avaliativo ele se enquadra, né? Aí dentro desses objetivos, né? É, então, ela acaba desenvolvendo alguns mecanismos, alguns instrumentos para tentar classificar, ordenar os indivíduos, né? Identificar, quer dizer, isso é o que tem acontecido com muita frequência, né? Nos processos avaliativos, ela ser usada dessa forma, né? Identificar aqueles que têm um melhor desempenho, um pior desempenho, uma maior aptidão nessa ou naquela área da vida escolar, né? É, é interessante pensar, fazendo um parênteses aqui meio irônico, né, e um pouco triste também ao mesmo tempo, que a própria psicologia, por algum tempo, contribuiu um pouco mais ou menos nesse mesmo sentido, né, de avaliar as crianças, de avaliar os adolescentes, indicar os aptos e não aptos para a vida escolar, né, como eu comentei aqui no início da nossa conversa, né. É, mas a própria avaliação escolar, ela parece ter uma vocação para fazer isso também, né? Ela também acaba, dependendo do modo como ela se estrutura e como ela é usada nesse cotidiano, ela pode reforçar exclusões a partir do próprio funcionamento, a partir do próprio aparato escolar, né? É, então,
A avaliação, ela sempre anda de alguma forma conectada com o currículo, né? Assim, uma vez que essa avaliação é uma avaliação que se entende um instrumento neutro, um instrumento capaz de avaliar, né, os saberes que realmente estão lá naquele sujeito, que ele adquiriu ou não adquiriu, né? E uma vez que ela se baseia num currículo também pensado de uma forma neutra, né? Mas que não tem nada de neutro, na verdade, né? Porque, no fundo, ele sempre reflete um certo corte de classe, de raça, de gênero, né? De interesses, né? Que vai privilegiar certos saberes em detrimento de outros, enfim, certos padrões de comportamento, né? É, à medida em que a avaliação ela está conectada com esse currículo, né, ela passa a ser usada como uma espécie de peneira, né, que ao longo dos anos na vida escolar, né, vai acabar colaborando para deixar para trás aqueles indivíduos que vão ser indicados como aqueles que não tiveram sucesso na escola, né, e aí, não necessariamente porque eles não são inteligentes ou porque eles não são capazes, né, eu acho bem importante a gente marcar isso, mas porque parece que eles não se encaixam, né, naquele tipo de avaliação, ou na escola, né? Parece que eles não correspondem aos ideais da escola, não conseguem necessariamente produzir um sentido para aquilo que ela oferece, para aquilo que ela apresenta, para aquilo que ela cobra deles, né? Enfim, é claro, ainda bem, né, que as avaliações podem assumir diferentes formas, né? Nem sempre elas vão ser pensadas dessa maneira, né? Mas acho que a gente podia começar trabalhando um pouco com essa ideia dessa avaliação é, que alguns autores vão chamar de uma avaliação como exame, né? Que é justamente é, uma avaliação que não é pensada necessariamente como um instrumento para o acompanhamento e para o acompanhamento do processo de ensino e aprendizado, para interferência nesse processo, para melhoria necessariamente desse processo, mas que acaba atendendo a outros anseios, né? Anseios de classificação dos indivíduos, das instituições, né? Que acaba se mesclando com aquela lógica meritocrática que dissemina uma ideia, né? De que com esforço devido todo mundo consegue alcançar bons resultados, né? Sem necessariamente se olhar, né? Para as diferentes realidades, para os diferentes pontos de partida de diferentes indivíduos, né, de onde diferentes indivíduos partem, para as desigualdades a que eles estão submetidos, né, e que fariam cair por terra essa ideia de mérito por esforço, né. Pelo contrário, né, as avaliações elas parecem individualizar, né, a questão do desempenho, né? Ela permite que a gente faça comparação entre os indivíduos, a gente consiga diferenciar esses indivíduos em termos das suas capacidades, né? E depois usar isso para, inclusive, legitimar no futuro diferenças sociais, né? Então, se você avança na vida escolar, é porque você tem as características adequadas, você fez o que era preciso fazer, você se esforçou o suficiente, né? Você soube empregar as suas boas qualidades a seu favor, né? E você fez por merecer o seu lugar, né? Essa é a lógica meritocrática. E aqueles que não têm a mesma sorte vão acabar seguindo um outro caminho, né? Então, muitas vezes, a gente toma a avaliação escolar como um instrumento preciso, né, que teria capacidade, supostamente, de capturar o saber e o não saber, né, de cada um. Então, o que ele acerta, né, aquilo que ele acerta significa que é aquilo que ele sabe, aquilo que ele erra significa que é aquilo que ele não sabe, né? Essa lógica que está muito presente na avaliação escolar de uma forma bem generalizada, né? E aí a gente acaba fazendo dessa forma uma certa confusão entre rendimento e conhecimento, né? Assim, então, você ter um bom desempenho passa a ser interpretado como você ter adquirido conhecimento. Só que eu acho que é muito importante que a gente questione, né, essa aparente obviedade, né, assim, que não tem nada de óbvia, né? Então, muitas vezes, um aluno erra uma questão e aquilo não é o suficiente para a gente dizer que ele não sabe nada sobre um determinado assunto, né? Ou, às vezes, pelo contrário, ele acerta uma determinada questão, né? E aquilo não é capaz de dar para a gente a dimensão de como é que ele se apropriou do conhecimento, se ele entendeu o que ele respondeu, se ele conseguiu dar sentido àquilo que foi aprendido, né? Então, a avaliação, dependendo do modo como ela é feita, ela não nos permite depreender nada sobre o percurso do aluno, sobre o seu ritmo, né? Sobre
que de fato, como é que de fato ele está se apropriando daquilo que a escola oferece, né? Então a gente vai vendo, quando a gente pensa avaliação como exame, né? Essa avaliação ela se torna um instrumento que basicamente está servindo ao propósito de fazer o aluno passar de ano, né? Assim, ele está fazendo avaliação porque ele quer passar de ano, né? E aí, para fazer isso, ele vai fazer o que for necessário, né? Ele vai se adaptar àquela avaliação, ele vai aprender a responder do jeito que o professor gosta, ele vai tentar focar naquilo que vai cair na prova, sem se preocupar necessariamente com os campos de interesse, né? Com se aprofundar num saber que marcou ele, que tocou ele de uma forma diferente, né? E ele vai estar preocupado, no fim das contas, né, de ter a nota para passar de ano, né? E aí esse instrumento vai virar um instrumento de mídia performance dos alunos, mas que vai contribuir muito pouco para enriquecer a reflexão sobre o cotidiano escolar, sobre o desenvolvimento desses processos de ensino e aprendizagem que acontecem na sala de aula, né? Então, assim, de uma forma geral, né, o que eu quero dizer? Que dependendo do modo como essas avaliações se estruturam, que lugar elas se ocupam nas práticas escolares, né, elas acabam tendo efeitos de produção subjetiva também, né? Eu acho que essa é uma questão para a psicologia, né? A gente está aqui falando de como é que a gente se apropria de certos conhecimentos do campo mais estritamente pedagógico para pensar a nossa prática, né? E nesse sentido ter esse diálogo com esse campo é importante para a gente pensar, por exemplo, que as próprias avaliações, elas muitas vezes estão envolvidas nos processos de subjetivação que acontecem no espaço escolar, né? Então, elas ajudam a constituir um lugar no mundo para os diferentes indivíduos. Elas ajudam esses indivíduos a se perceberem ou a serem percebidos, né, de determinados modos e não de outros, né? Ou elas contribuem para o apagamento, às vezes, das suas potencialidades, muitas vezes, né, dentro do espaço escolar, né? Então, elas têm um papel na definição, né, desses próprios sujeitos, né, e podem criar, inclusive, uma carreira escolar para eles, né? Então, vão ser os bons alunos, os maus alunos, né? E as práticas que vão ser oferecidas para esses estudantes, elas vão ser impactadas por essas classificações, né? Então, o professor passa a dar mais atenção para aquele que é o bom aluno, que é aquele que responde da maneira que ele gostaria, que é aquele que parece estar dando atenção para ele, que é aquele que parece esforçado. Olha a lógica meritocrática voltando, né? Enquanto que o outro aluno que vai mal na prova, aí ele já vai começando a ser considerado o aluno que não é muito interessado, o aluno que não é muito esforçado, que não está se importando tanto com a escola, então a gente cria menos expectativa para ele, a gente acaba dando menos atenção, né? No cotidiano escolar isso vai tendo esses efeitos muitas vezes, né? Como se aquele que não sabe, parece que a gente nunca vai conseguir fazer ele saber, né? Assim, dentro dessa lógica. Então a gente acaba vendo, né, como é que a avaliação vai produzindo nesse cotidiano escolar e nas relações certos efeitos que eu acho que depois chegam como demanda para a psicologia, né? É o aluno problema, é o aluno que tem problemas de comportamento na sala, não liga para nada do que está sendo feito ali, é o aluno que está com nota baixa, e aí o que será que está acontecendo? Será que ele tem problema de atenção? Será que ele tem problema disso ou daquilo, né? Assim, e como é que a gente pode olhar para essas queixas sem necessariamente imediatamente psicologizar essas queixas e tentar entender como é que elas se produzem cotidianamente, intrincadas, né? Tipo, totalmente relacionadas com essas questões que são questões propriamente pedagógicas, né? Assim, que são questões institucionais, que são questões não só também de um professor, é importante dizer isso, né? A avaliação não é só uma coisa do professor, essa avaliação ela depende de muitas coisas, né? De como aquela instituição se organiza, como é que ela cobra do professor, muitas vezes, né? Que ele organize seus processos avaliativos, enfim. Então, é importante que a gente entenda que, às vezes, as avaliações acabam construindo uma representação da realidade, né, que acabam ofuscando, né, aquilo que incide no nosso julgamento das crianças, né, dentro da escola, né. Enfim, acho que é um pouco por aí. E toda essa questão que você trouxe de como funciona a avaliação hoje, né, o processo, essa avaliação que a gente chama de quantitativa, porque a gente dá números para os alunos, um aluno é 10, isso. O outro aluno é 2, ela também gera, além de todos esses apagamentos de percepções que o aluno tem de si mesmo,
ela gera um reforço do que a gente coloca como fracasso escolar, né? Uhum. Justamente nesse sentido de que surgem aí adoecimentos a partir desse processo avaliativo, principalmente agora nesse retorno pós-pandemia, de alunos que não estavam mais vivendo socialmente e que retornam e fazem provas como eram aplicadas anteriormente, né? Uhum. Sempre no sentido pensando num futuro profissional, onde a gente sabe que a gente prepara esses alunos para avaliações posteriores, como é o Enem ou provas de vestibulares individuais, cobrando cada vez mais desses alunos e fazendo com que eles tenham um esgotamento mental mesmo, né? Então a Uhum. gente tem aí casos de ansiedades por conta dessas cobranças que são feitas dentro das escolas, onde o aluno tem que ter um bom rendimento, onde o aluno tem que tirar determinadas notas, e às vezes até de um aluno em relação a outro, onde algo no nível de brincadeira de eu tirei nota 10, você tirou nota 2, rola esse comparativo, acontece esse comparativo que faz com que um aluno se sinta inferior aos demais e acaba tendo um rendimento, né, acaba tendo uma queda de rendimento, porque é um aluno que Uhum. talvez tenha um potencial muito grande e que não é trabalhado da forma como ele consegue trabalhar, porque ainda tem isso, a gente tem. Obviamente que não tem como a gente culpabilizar o professor, culpabilizar determinado profissional, porque a gente sabe qual é o atual cenário da educação, né? A gente tem salas cheias de alunos, às vezes com 50 alunos e um único professor que precisa pegar 2 trabalhos, 2 escolas, 3 escolas para ter uma renda e conseguir sobreviver, mas que nesse processo que a gente vivencia hoje de aprendizagem e de avaliação, acaba tendo esse atropelamento, né, das características de cada aluno, Uhum. pensando nesse processo de massificação mesmo, porque a gente faz uma avaliação em massa, é a mesma avaliação para todos os alunos, independente do desenvolvimento de aprendizagem de cada um. Então, a gente parte de um pressuposto de que se eu dei a determinada explicação para a turma, então todo mundo tem a mesma capacidade de entender, logo todo mundo tem a mesma capacidade de fazer essa avaliação, quando a gente sabe que não é bem assim que Sim. acontece, né? É. E aí, pensando nessa conversa, assim, e no que eu pesquiso dentro do Lightkin, o que eu trabalho, para tentar pensar em produções de novas possibilidades de aprendizagens e de avaliação, principalmente, assim. Eu me utilizo bastante da teoria histórico-cultural do, do Vygotsky, né? Onde ele traz tudo que você já colocou, de a gente ter em mente a questão social, não descartar, obviamente, a questão neural, a questão biológica do aluno, mas levar em consideração toda a questão social que esse aluno traz com ele, né? Porque a gente não pode colocar no mesmo patamar um aluno que tem determinadas vivências sociais que vão dificultar um aluno que pega 3, 4 horas de ônibus para chegar na faculdade, trazendo para a minha realidade, né, de universitário, e aí tendo colegas que às vezes precisam pegar 3 conduções, enquanto outros alunos moram a 10 minutos da faculdade. Então a gente precisa levar em consideração essas questões, né? E, e aí a teoria histórico-cultural, assim, pelo menos para mim e para a gente aqui no Adkin, ela vem muito a calhar quando a gente pensa em novas possibilidades de fazer aprendizagem, de repensar esse modelo de aprendizagem e de avaliação que a gente tem no nosso campo da educação hoje. Porque a gente precisa entender que cada aluno é um aluno e que cada aluno se desenvolve de uma forma. E aí, dentro da THC,
o Vygotsky coloca, por exemplo, as zonas de desenvolvimento, né? Então, ele coloca que o aluno ele parte de um saber e se move para um outro saber que ele recebe. Então, ele tem aí a zona, a ZDP, a zona do desenvolvimento proximal, né, onde ele recebe de outras pessoas com mais conhecimento do que ele um novo saber, um novo conhecimento e passa a assimilar esse conhecimento e firmar esse conhecimento, né? O que para a gente faz muito sentido quando a gente pensa que a avaliação ela poderia ser pensada dessa forma. A gente poderia se desvencilhar de uma prova aplicada nessa metodologia de todo mundo enfileirado, responde uma pergunta igual, e entender de que forma essa turma, esses alunos se desenvolvem, não só a partir da explicação do professor, mas a partir das vivências que eles possuem entre eles mesmos, entre seus pares. Então, de que forma um aluno é capaz de se desenvolver com outro aluno, é capaz de explicar determinado conhecimento ou receber determinado conhecimento de um par ali dentro da sala de aula. Então, pensar essas novas possibilidades, assim, acho que é algo que a gente precisa trazer também, não só como entendimento de, tipo, é extremamente importante que a gente, do campo da psicologia, estude currículo, estude os processos de construção desse currículo, tenha esse diálogo com os cursos de licenciatura, com quem constrói esse currículo escolar, mas que a gente consiga também pensar de que forma a gente consegue elaborar novos processos e de que forma a gente consegue colaborar com essa criação de novos processos que sejam capazes de se desvencilhar dessa produção de adoecimento e dessa individualização dos alunos, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho o que você tem a contribuir nesse pensamento, dessas novas possibilidades, dessas possíveis modificações. Eu acho bem legal isso que você está trazendo, né? Porque eu acho que esse exemplo da avaliação ele é bem interessante usar, nesse caso em específico, a psicologia histórico-cultural para pensar a avaliação. Eu acho que tem uma riqueza, né, aí nessa contribuição, que é uma contribuição do campo psi, né? Mas que conversa muito bem com questões do campo educacional, né? Você estava falando, eu estava te ouvindo falar, né, dessa questão dessa prova que homogeneiza, né, que essa prova que trata todos os estudantes como iguais, né, de certo modo, entende que todos vão ter vão aprender no mesmo ritmo, vão aprender da mesma forma, vão ser capazes de responder da mesma maneira, né, enfim. E eu acho que, além da gente pensar em como fugir, né, desse tipo de avaliação homogeneizante, pensar também que a avaliação ela é alguma coisa que acontece o tempo inteiro, né? Assim, a avaliação ela não é um processo que se resume às provas ou aos trabalhos que o professor passa, né? Ela faz parte do próprio modo de operar pedagógico, né? Tipo, estar em sala de aula, estar atento ao outro, perceber o que esse outro traz de contribuição, a carinha que ele faz de dúvida, né? A dificuldade que ele vai tendo ali naquele dia, ou até a empolgação que ele está, né? Assim, e avaliar o que acontece nesse cotidiano, avaliar as propostas que são mais locais dentro da sala de aula, num dia qualquer, que não é uma prova, que não é necessariamente um trabalho que vai valer ponto, né? A gente associa a avaliação com dar nota, com dar ponto, né? E a avaliação, ela é um processo sempre presente, né? Ele está sempre em construção, né? Eu acho que a psicologia histórico-cultural, como você trouxe, eu acho que ela traz uns elementos bem legais para pensar isso, no sentido de pensar né, a própria Maria Teresa Esteban, ela coloca um pouco essa questão, né, de como a própria avaliação pode ser um procedimento para acompanhar essa zona de desenvolvimento proximal do estudante, né? Ela é um instrumento, então, não para punir aquele aluno que não sabe, ou não para dizer que ele sabe ou não sabe determinada coisa e ponto, né? Mas para conseguir identificar o que ele está em processo de construção, né? Assim, então, tem coisas que ele faz bem sozinho, tem outras coisas que ele ainda precisa de ajuda, ele ainda precisa de colaboração do outro, ele ainda precisa, né? Então, essa zona de desenvolvimento proximal, ela anda quando esse outro colabora junto, né, e faz essa zona andar, né? Então, eu acho, assim, uma contribuição bonita, interessante,
que pensa essa coletivização, né, das propostas pedagógicas, não só em termos de como o professor participa do processo de ensino e aprendizagem, mas também de como ele mobiliza esses outros atores, os outros alunos, né, como você mesmo colocou, que podem trabalhar juntos, podem fazer coisas de diferentes maneiras, né? Então, a gente vê que é possível a gente pensar a avaliação a partir de outros padrões, né? Ela não precisa ser só um procedimento classificatório, né? Mas ela pode ser um instrumento para alimentar as próprias práticas pedagógicas, para ampliar o seu sentido, né? Para conversar com esse cotidiano, tendo uma função não só de verificar o que você sabe ou o que você não sabe, mas o que está sendo construído, que possa ser um instrumento reflexivo no trabalho do professor, né? E que também possa ser, como eu poderia dizer, percebido pelos próprios estudantes de uma forma diferente, né? Não só como aquilo que permite ele passar de ano ou aquele que tem que se adaptar para dar a resposta certa, né? Mas que também é um instrumento interessante para ele entender o seu processo de aprendizagem, se apropriar do seu percurso escolar, né? Identificar quais são as suas dificuldades, quais são as suas potencialidades, se entender como um sujeito capaz também, não só como um sujeito que erra e que falha, né? Que o erro para ele não significa que ele não tem um não saber absoluto, né? Que não é necessariamente uma grande impossibilidade, mas reflete alguma coisa que ele precisa trabalhar mais, cultivar mais, se dedicar mais, né? E isso feito de uma forma coletiva é ainda mais interessante, né? Quando a gente pensa avaliação assim. Com isso, eu acho que em vez de a gente produzir essas crianças e adolescentes que sabem como fazer bem uma prova, que aprendem os truques para dar as respostas desejadas, né? Mesmo que para eles aquilo não tenha nenhum sentido intrínseco, né? A avaliação ela pode, por outro lado, contribuir para o aparecimento de um sujeito mais crítico, mais reflexivo, com certa autonomia, né? Que vai se perceber de fato como um sujeito do seu processo de aprendizagem, não só como um mero objeto, né? Onde vão ser depositados os conhecimentos, né? E ele pode se tornar também um instrumento pedagógico que vai orientar esse trabalho do professor, né? Nesse sentido, eu acho que é essencial a gente pensar que as relações entre professores e alunos, e aí eu já começo a puxar uma sardinha um pouco para as coisas que eu tenho estudado, né? Possam se basear também numa certa sensibilidade àquilo que acontece no dia a dia, né? Assim, eu tenho estudado muito essa questão da atenção conjunta nos processos de aprendizagem, né? A atenção conjunta nada mais é do que a capacidade que eu tenho de prestar atenção àquilo que o outro presta atenção, né? Ela diz respeito ao modo como a atenção do outro modifica a minha, né? Assim, então tem a ver com o modo como a gente, através de uma mobilização mútua, né, um do outro, como é que a gente vai constituindo sentidos para o mundo, né, juntos, né, de uma forma coletiva. E eu acho que a gente ter essa sensibilidade para o outro, né, nesse cotidiano da sala de aula, né, mais do que se preocupar só com o desempenho ou com a preparação para X ou Y, né, ela faz com que a gente consiga estar atento, né, a esse percurso que esse outro está fazendo, às barreiras que ele parece estar encontrando, ao modo como ele está criando sentido para a sua vida escolar, para os conhecimentos que ele constrói naquele espaço, né? E para si mesmo também, como sujeito, né? Para alguém que vai se inserir numa sociedade, que vai ter não só um papel de reproduzir conhecimentos, mas de também produzir conhecimentos, né? Eu acho que são possibilidades mais interessantes aí para a gente pensar, né? A psicologia trazendo outras contribuições aí para o campo da educação e para essa discussão sobre avaliação. Sim, sim. Essa sensibilização que você traz, né, de a gente perceber, né, no dia a dia mesmo, acho que é basicamente isso, assim, até dentro da THC, assim, pensar que a gente não tem que, de fato, aplicar uma avaliação para perceber que esse aluno conseguiu, ou de que forma ele conseguiu captar o que a gente quis transmitir para ele, né? Porque tem muito isso, assim, tem muito um processo mecânico, assim, de que a gente precisa passar o conteúdo de determinada forma e o aluno tem que receber exatamente da mesma forma. E aí eu sempre uso, assim, o pessoal de exatas deve me odiar, porque eu sempre uso o pessoal de exatas como exemplo, que é muito no sentido de, eu dei um problema na avaliação,
ou na atividade para o aluno fazer. Ele interpretou da maneira dele, ele chegou no mesmo resultado que eu cheguei, porém por meios diferentes. E aí o professor acaba entendendo que não, por mais que o aluno tenha chegado, ele não utilizou o meio que ele deveria utilizar, que é o que é colocado como norma, como correto, e acaba colocando o aluno como errado, né? Então, isso que você traz é justamente isso, é perceber que, tipo, tá, o aluno ele é capaz de chegar aonde ele deveria chegar, não pelos meios que eu pensei, ou que eu planejei, ou que eu programei que essa turma faria, mas eles conseguiram elaborar um pensamento, eles conseguiram chegar a uma solução da maneira que era mais viável para eles, que fazia mais sentido, e que não necessariamente é uma maneira que está errada, mas sim é uma maneira como eles foram capazes de perceber que eles conseguiriam lidar com determinada situação, com determinado assunto, com determinada resolução, né? Acho interessante. Posso comentar? Desculpa. Eu Sim, gostei do claro. seu exemplo. Eu, sem querer te interromper. É que eu acho esse exemplo interessante, né? Porque nele tem vários elementos aí para a gente analisar, né? Então, primeiro, como muitas vezes as avaliações apagam essa capacidade de pensar por conta própria, de ter uma autonomia de pensamento, né, que os estudantes têm. E às vezes eles chegam a uma conclusão correta, de uma maneira correta, inclusive, né? Mas que não necessariamente passou pelo, mas eu queria que tivesse usado a fórmula tal, ou a maneira tal, método tal de resolução desse problema, né? Assim, então, muitas vezes, esses estudantes não são informados, nem informados de que aquilo que eles fizeram estava correto, né? Porém, não foi exatamente o que tinha sido pedido, né? Então, muitas vezes, quando eles recebem o resultado da prova e vem uma nota ruim porque eles não usaram o método exato, né? Eles estão interpretando aquilo como o quê? Cara, eu não sei nada disso aqui, né? Tipo, então eles vão criando na sua cabeça também uma certa relação, às vezes negativa até, né, com aquela matéria, com aquela disciplina, né, com aqueles tipos de trabalho. E ao mesmo tempo, eu acho que isso mostra o quanto às vezes os estudantes não compartilham de um saber que eu acho muito importante, que é qual é o objetivo dessa avaliação. Para que eu faço essa avaliação? Né? Assim, parece que só interessa ao professor saber o objetivo da avaliação, mas para o estudante é muito importante saber qual é o objetivo da avaliação. Então, se eu estou ensinando o método X, então, e eu não quero que você use o método Y, eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer, olha, a gente está aqui eu quero que vocês aprendam o método X. Por isso é que hoje a gente não vai poder usar o método Y, né? Assim, e aí, se as pessoas não estão conseguindo usar o método X, esse professor ele tem que dar um jeito de fazer o método X fazer sentido para esses estudantes, né? Assim, e não punir esses estudantes porque eles chegaram à conclusão com outro método. Então, eu acho que tem muitas coisas colocadas aí nesse exemplo que eu acho que são importantes para a gente pensar os processos avaliativos, né? Como a gente exclui os próprios estudantes da constituição, dos objetivos, né, da lógica interna desse processo, né, e para eles fica só uma necessidade de dar respostas certas, de tirar notas boas, né, sem entender como isso é importante para a sua formação, né? Sim, sim, com certeza. E assim, essa é uma conversa muito ampla. Obviamente, a gente não está aqui com o intuito de dizer o que de fato é certo, o que é É, errado, e nem se limitar a esse momento aqui, até porque os dois são do campo da pesquisa, cada um dentro de um ponto da aprendizagem, assim, da educação, da psicologia educacional, né? sim. Mas sempre pensando em melhorias, assim. Então, acho Com certeza. que é uma conversa inicial que foi bastante interessante assim, para a gente trazer à luz alguns assuntos, alguns pontos de debate que a gente pode aprofundar futuramente, porque tem muita coisa e acho que se deixasse a gente ficaria aqui horas É. conversando sobre processos de avaliação e educação, mas para uma conversa inicial assim, eu, pelo menos, fico muito feliz de ter essa troca, de você ter aceitado o convite, de participar dessa troca. E é isso, acho que inicialmente a gente se esgota por aqui, mas deixando aí várias possibilidades abertas para novos diálogos, para novas
possibilidades de se pensar a educação, de se pensar a psicologia educacional, de se atuar enquanto psicólogos na área da educação. E aí eu vou abrir o espaço para você dar as suas contribuições finais. Bom, acho que eu só queria mesmo concordar com você, né, de que esse é um tema imenso, né, é um mundo, na verdade, né, essa discussão ela pode durar para sempre aqui, né, e é difícil, a gente precisa criar os recortes, assim, né, para puxar questões e elementos que são importantes para a gente nesse momento, mas de fato ela não se esgota, né, aqui, e queria dizer que eu adoro falar sobre ela, né, assim, e gostei muito desse convite, né, para a gente fazer essa conversa, e caso, né, a gente tenha oportunidade depois de aprofundar essa nossa conversa em outros momentos, vai ser ótimo também, né? E aí eu queria agradecer mais uma vez o laboratório, né, lá de Kim, o projeto A Química em Tudo, você, o professor Joaquim, né, e todos os participantes do projeto que estão envolvidos aí com essa conversa, né? É, e é isso. E dizer que estamos aí para próximas conversas também. A gente que agradece, foi uma honra ter você participando aqui desse momento com a gente. E a gente deixa as portas abertas também para quando você quiser visitar o espaço, que é um espaço de aprendizagem muito interessante, e Legal. quiser estar fazendo novas trocas, novas conversas, trazendo novos saberes, que você tem bastante a acrescentar sempre. E queria agradecer a todos que estiverem assistindo, né, essa conversa. Dizer que se vocês quiserem, vocês podem e devem estar seguindo as nossas redes sociais, as redes sociais do laboratório, que vão estar na descrição do vídeo, para estar acompanhando, para estar fazendo sugestões, deixando suas dúvidas, sabendo o que a gente está desenvolvendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos.